Pastoral da Sobriedade, uma pastoral que trabalha com grupos de mútua ajuda na recuperação, prevenção ao uso indevido do álcool e outras drogas. E este vídeo ele é dirigido especialmente para pessoas familiares, e parentes, pais, mães, que talvez estão começando a enfrentar uma dificuldade com a dependência química de um dos seus familiares, mudanças bruscas nos seus comportamentos, e talvez ele vá servir para você. Muitas pessoas ignoram a prevenção. Eu não tenho problema, eu não tenho nenhum usuário, não tenho problema nenhum com droga. Mas eu digo para vocês, a droga é igual poeira. Ela adentra na nossa casa, a gente não sabe por onde. Fecha tudo certinho, mas se você ficar 2 ou 3 dias fora, você volta lá, você passa a mão em cima dos móveis e lá está o pó. A droga é a mesma coisa. Você não sabe por onde que ela entra, como ela entra e para que ela entra. Para que nós sabemos, Ela entra para destruir a vida do dependente químico e a vida da sua família. Então nós vamos falar brevemente a droga da transformação, uma doença ou um desejo. Então veja bem, ela se inicia por vários fatores numa pessoa, vários. Tem um alívio psicológico, a pessoa sofre muita pressão psicológica, então ele quer descarregar, aquele estresse, quer descarregar aquela pressão, aquela agonia, e daí ele começa a tomar uma bebida alcoólica, uma bebida destilada, e assim sucessivamente. Uma segunda situação é a falta de aceitação, problemas familiares, E também problema da sociedade. A pessoa muitas vezes é rejeitado, ele tem uma frustração em várias situações. Pode ser no lado amoroso, no lado afetivo, no lado profissional. E aí ele, junto com amigos que talvez estão vivendo a mesma situação, para afogar aquilo, ele vai adentrar então a um consumo, onde ele é induzido, toma isso, usa isso, que você vai se aliviar, você vai ficar bom, você não vai ter mais essa ansiedade, essa angústia. Influência da convivência, Então veja bem, já dizia um ditado muito antigo, veja com quem eu ando e dizes com quem eu sou. Então veja bem, hoje em dia, os nossos jovens, em geral, eles não têm mais uma opinião própria formada, não tem. Eles são formados via redes sociais, via mídia, eles são formados por isso. Então aquilo que uma pessoa de influência, seja o que for, qualquer a atitude desta pessoa influente que se torna um ídolo para a juventude, ele se torna um espelho. Então, se ele faz uso da dependência, ele vai ser o alvo. Ele faz sucesso, ele conquista mulheres, homens bonitos, ele é uma pessoa assim desenvolta, então eu vou fazer igual ele. Este meio é muito perigoso, é o fator que mais leva o jovem, o adolescente ou até mesmo a criança a iniciar a sua vida na adicção, na dependência química. Influência de amigos e da sociedade. Com quem mais nossos filhos vivem hoje? Em volta da mesa com os nossos pais? Não. Numa sala, todos reunidos, vendo uma televisão, brincando, conversando? Também não. Em passeios, raramente a gente vê a família unida, principalmente quando você já tem adolescentes na tua casa. Você não vê mais famílias unidas no lazer, no passeio, no divertimento, não tem mais. Quem que é então as companhias dele? Os amigos lá fora, que muitas vezes os pais não sabem quem é, e não sabe de onde vem, não sabe a procedência, não sabe em que famílias eles estão vivendo.
Não está estampado no rosto desse jovem, eu já uso droga. Não está estampado. A pessoa se apresenta como uma pessoa muito boa, digna, respeitosa, mas ele está já trabalhando na vida dele a dependência química e, consequentemente, ele vai ser um espelho, uma influência para aquela outra pessoa que jamais usou droga. E nós vimos assustadoramente que até pouco tempo atrás o uso de entorpecentes, de drogas ilícitas e o álcool, ele era encarado sempre pelo sexo masculino. Mas hoje, nos últimos 2 anos, 19 e 20, nós tivemos um aumento de 32% no consumo de álcool e droga entre meninas, né? Não discriminando sexo, né? Mas entre o sexo feminino não existia essa demanda. Hoje em dia ela cresceu, ela está em alta, né? A prepotência do jovem, né? Eu uso esporadicamente. Eu uso o que eu quero, porque eu tenho controle. Eu paro a hora que eu quero. Eu uso e paro, eu tenho controle. Mas isso é uma mentira muito grande. Porque veja bem, as tuas companhias elas começam a ficar frequentes. Os mesmos amigos começam a ficar frequentes. Mesmo que você saia da tua casa com uma decisão que você hoje vai se manter longe, mas a patota toda está lá num consumo, está lá numa drogadição e você não vai resistir. Teu organismo vai querer, vai. A falta de uma opinião formada, isso é interessante, ó. Não quero uma opinião. Não se tem mais uma opinião hoje em dia. Hoje em dia a sociedade tirou essa opinião, essa formação de caráter que gera uma opinião, uma ideia. Eu sou assim e pronto. Vocês todos podem ser diferentes, mas eu não, eu sou assim. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu sou assim, né? Outro fator também é a curiosidade. Se reúne, né, por exemplo, a patotinha lá, todos alegres, se divertindo, conquistando meninas, meninos, né, felizes, pessoas desenvolvidas, falam, brincam, tá? Estão no consumo. E você ali do lado está seco, está conversando, tá? Mas você não tá tendo aquela predisposição para ter aquela desenvoltura. Então o que vai acontecer? Vou experimentar para ficar igual eles, vou experimentar isso, né? E uma vez que o teu organismo, que você já usou 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes frequente, o teu organismo vai desejar essa substância. Aí já não passa mais a ser a tua vontade, ser o dos amigos, ser enfim, isso tudo que nós falamos agora. Não passa mais a ser isso. Mas aqui o teu organismo vai desejar o uso da droga, ele vai querer aquela ingestão, ela já vai fazer parte da tua vida, ela já se familiarizou com você, né? E daí começa a transformação, a droga, ela tem o poder de modificar e transformar o ser humano totalmente. Não que ele seja uma pessoa má, mas ele tem o caráter dele, ele tem a personalidade, a atitude dele é distorcida porque a dependência química tem esse fator que ela faz no nosso cérebro, no nosso consciente, no nosso psíquico, no nosso físico. Ela faz isso. E a pessoa passa a ter atitudes que nunca antes tiveram. Ele passa a mentir, ele passa a fazer chantagens na família, né, para conseguir dinheiro ou a droga. Ele passa a ser uma pessoa que antes, então, ele era muito estudioso, ele era trabalhador, ele desenvolvia trabalhos. Ele passa a exercer uma preguiça, uma sonolência. Ele quer ficar na cama, porque a droga, quando ela não está no organismo, assim, bruscamente, ela traz a depressão para a pessoa. Então, o que acontece? Quando ele entra em depressão, que ele fica fechado lá no quarto, que ele está sem vontade, que está no escuro, o desejo do organismo dele e da pessoa dele é sair daquilo lá e usar uma droga para aquilo, para desafogar aquela agonia, aquela dor, aquela tristeza que ele tem dentro.
Ele passa a ser uma pessoa mal educada que passa a responder, passa a afrontar os seus superiores, seja pai, mãe, professores, é, é, encarregados de trabalho, gerentes, enfim, quem quer que seja, e consequentemente ele vai ter as dificuldades dele. Irresponsabilidade, agressividade, tem muitos deles que pela falta da droga, eles se tornam agressivos. Então, para não alongar muito esses vídeos, a gente vai sempre estar editando esses vídeos de uma forma, de um desejo muito grande que eu e toda a pastoral da sobriedade, seus agentes, tem de prevenir o uso e a dependência química, porque ela é a mãe de todos os males, se não é todos, mas pelo menos 90% dos males de crimes, de roubo, de estupro, enfim, desavenças pessoais, a droga é responsável. E isso é comprovado via pesquisas que dentro das penitenciárias de segurança, nós temos em torno de 88% de presos que são oriundos de consequência do uso do álcool e de outras drogas, seja lá por N situações, tráfico, consumo, roubo, morte, tudo isso gera cadeia. 88% dos nossos presos hoje, eles vêm da dependência química, de uma ou outra situação. E não contando os acidentes e as desavenças familiares, os feminicídios que estão acontecendo aí, por conseguinte, do uso das drogas, do álcool e outras drogas. Então, que o bom Deus nos abençoe e que nos dê a luz para nós prevenir os nossos familiares do uso. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.